Amados, graça e paz. Nós estamos numa meditação bíblica às sextas-feiras, né? Uma referência aí do livro Cajado do Pastor de Ralph Neubauer. E a proposta aqui é comunicar, né, com os amados dentro desse processo de discipulado aqui virtual, né? Para nós entendermos a importância de investirmos num crescimento da igreja. Como eu disse a semana passada, né, o crescimento ele não é só intelectual, né, emocional, espiritual, né? O crescimento ele abre aí várias frentes, né? E para a gente ter um bom êxito, Ralph Neubauer ele diz que a gente precisa entender o nascimento, dentro do nascimento chamado, né? Precisa haver um treinamento. A graça de Deus é essencial para que a gente possa alcançar os objetivos, né? E o objetivo aqui é usar os recursos disponíveis para produzir um crescimento na igreja, que é um organismo, né? O crescimento aí em várias direções, né? Crescimento intelectual, crescimento numérico, né? Crescimento também no conhecimento. Então é necessário investir, né? Ele fala sobre os recursos herdados, né? Ele apresenta as aptidões, fala da importância da experiência, né? Ele fala da influência do treinamento que a gente tem, né? A gente precisa ter inteligência, né? Mas a gente é influenciado pela família, a gente é influenciado pela escola. É importante nós tomarmos posse da graça de Deus, né? Entender essa graça na nossa vida, e há uma habilidade divina em nós, né? Essa habilidade nos faz percorrer os caminhos necessários, né, para que haja um crescimento. Ele exalta a ideia de experiência, fala para a gente testar as nossas ideias, né? Ele vai apresentar aqui a ideia de não um novato, né, mas sempre um experiente para poder executar a proposta de Deus. E ele fala que a gente tem que acompanhar sempre o crescimento, inclinando o nosso coração para a oração, né? Então ele enfatiza o nascimento, né? E aí ele apresenta já no capítulo 2 a chave para a realização, né? Daquilo que a gente objeta em relação ao crescimento da igreja. E ele diz que a gente tem que começar com uma visão, né? Sem visão não tem como, né? A visão aqui é uma ótica, né? Uma proposta, um propósito pelo qual a gente quer atingir um crescimento, né? Ele fala que há uma necessidade da nossa visão ser uma visão clara, né? Sabermos aonde nós queremos chegar. Nós estamos com a classe de novos membros, né? Ele se dá em duas fases, né? Nós chamamos de discipulado 1 e discipulado 2. No discipulado 1 a gente trabalha fundamentos da fé, né? Princípios e valores da fé cristã, e a gente trabalha a ideia de crescimento espiritual, né? E a segunda fase é o conhecimento, propriamente dito, né? A partir do momento em que a gente vai conhecendo. Ralph Neubauer ele dá o exemplo de José, né? O José é um ideário, né? Um moço que com já 17 anos já vislumbrava algo de Deus para a vida dele, né? Os irmãos de José não entenderam, né, a chamada, né? E por isso então eles acabaram então entregando o seu irmão, né, para a escravidão no Egito, né? Vendido como escravo e toda aquela história, né, de José no Egito. Mas ele propõe que a gente olhe os exemplos bíblicos, né, o exemplo de Moisés, até o exemplo do próprio Abraão, né? Abraão, que ele é provado por Deus, né? Depois Isaac, Jacó, todo esse processo aí. E aí então ele dá uma ideia, né, do caminho da Bíblia para a realização. Eu vou tentar mostrar aqui, talvez virando um pouquinho aqui, só um momento. Isso. Ele coloca aqui o caminho da Bíblia para a realização, e ele coloca um alvo aqui que é a visão, né? Fala da questão do feedback, né, retrospectiva, mas então ele define a visão, né, a ação dos alvos, né, o plano para cada alvo, como programar, quando, quem, né, o custo disso, né, a implementação e a avaliação daquilo que foi executado. Então é interessante a ideia de visão dele,
né, aquilo que a gente pode definir, né, de forma definitiva, mensurável, realizável, comunicável e tangível, né, o que a gente quer e onde a gente quer chegar. Então é importante a gente ver os exemplos que ele dá acerca do crescimento, né, da necessidade desse crescimento. Aí, óbvio que ele vai apresentar aqui os homens, né, que tiveram uma visão clara, ideária acerca daquilo, da proposta de Deus para elas, né. Interessante quando ele trata da história do próprio Moisés, né? 490 anos depois que José desce para o Egito, né? E a nação de Israel se torna escrava, e Deus então fala com Moisés, né? E Moisés antecipa isso, não consegue esperar, e aí ele vai e mata um egípcio, né? E aí então acaba depois acontecendo a fuga de Moisés para Midian. E lá em Midian ele passa 40 anos ali sofrendo, né? Chega a gagueira por estar ali num lugar deserto, né? Ficando falando só com folhas e animais, né? E aí o chamado de Deus para Moisés, e Moisés retorna, né? Retorna sobre aquela ordem de Deus para que ele vá, né? E cumpra o propósito pelo qual Deus o chamou. E Moisés então segue à risca, com a ajuda de Arão, né? Depois Miriam, mas ele segue à risca o propósito de Deus e tem claramente desenhado, né, a forma em que eles sairiam do Egito. Deus vai mostrando passo a passo, né? Tem as 10 pragas do Egito, né? Tem a saída deles, né? E Deus pergunta o que você tem na mão logo quando ele chega ali no mar e os egípcios estão no encalço, e depois, né, o desenho da nação de Israel e como ela vai se estabelecer depois com Josué. Mas é interessante, né, que ele vai relatando aqui que essas pessoas que tinham um propósito de Deus definido na vida, elas tinham uma visão clara, né? E depois ele enfatiza Paulo, né, no Novo Testamento, o próprio Cristo, claro, né, primeiramente Jesus e o tempo todo Jesus Cristo, né? Mas aqui ele vai falar de Paulo, e Paulo ele se desponta, né? Paulo ele tem uma visão, né? E Paulo tem uma direção de Deus o tempo todo, né? Até no preparo de Paulo, foram 3 anos em que Paulo foi preparado. Paulo foi direcionado, discipulado pelo nosso querido Barnabé, né? Mas Paulo então executa o projeto de Deus, que é levar o evangelho aos gentios, né? E Paulo consegue ter êxito, né, no propósito, porque ele tinha uma visão bem clara, né? Ele não se desvia da visão. A visão dele é que o evangelho chegasse aos gentios, e ele se dedica, né? Atos capítulo 21, 11, ele chega a dizer, né, que o texto está aqui, interessante, né? Isso diz o Espírito Santo, Paulo dizendo, né? Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, entregarão nas mãos dos gentios, né? A ordem ali, né? Os profetas que direcionam, né? Vai porque eu te enviei para longe aos gentios, né? Quando Deus fala lá, ele vai dizendo isso para Agripa, né? E é interessante que Paulo o tempo todo diz que Deus o direciona, né? Então, se a gente tem uma visão de crescimento, a gente quer ver um crescimento na igreja em todos os aspectos, inclusive numérico, né? A gente precisa manter essa visão, né? Juntar a essa visão ações importantes e necessárias que façam com que esse crescimento chegue, e tem que ser uma visão verdadeira, né? E é importante nós entendermos que a visão, primeiro, ela tem que ser iniciada por Deus, né? E é interessante a gente olhar para a igreja, né, e ver que a igreja ela pertence a Deus, e nós somos mordomos dentro desse processo, né? Então a visão ela é iniciada por Deus, né? E essa visão ela é testada. Eu sei pela minha própria vida ministerial, né? Pelas minhas experiências ministeriais, né? De conquistas, sim, muitas conquistas, graças a Deus, né? Mas também de testes propostos por Deus na minha própria vida, né? E a gente precisa entender que Deus ele tem a sua forma de agir,
né, de direcionar tudo, né, e a visão ela tem que ser incubada dentro de nós, né, pra gente ir pela palavra de Deus, né. A própria palavra fala, né, a terra porém era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e disse Deus, haja luz, né. Então sempre há ação, há uma visão, né, predeterminada por Deus, né, e uma ação. Aqui o próprio Deus age em favor daquilo que ele via, né, pairava sobre a face do abismo e Deus disse, haja luz, né, era um lugar de densa escuridão e Deus ali fez a luz, né, e a luz ele dividiu em dia e noite. É interessante, né, a forma com que Deus, né, ele age, ele move, né. A visão que a gente tem, ela precisa ser comunicada, né? Na nossa classe Novos Membros, nós teremos a última aula agora, nessa semana, e a última aula é para justamente desenvolver com os membros, né? Nós estamos no discipulado 1, a Kelly está fazendo o discipulado 2 com os que vão se batizar e eu o discipulado 1 com os que vão ser aceitos na igreja. Então agora nós vamos comunicar a visão da igreja para eles, né? É aquilo que é a nossa essência, né? Uma conexão com Deus, uma conexão com os irmãos, uma conexão com a cidade. Como é que se dá isso, né? Como que esse processo se desenvolve? Então é importante a gente ter essa visão clara e declarar essa visão, né? Dentro dessa visão nós temos um senso de propósito, né? Então nós precisamos entender essa vontade de Deus e aqui nesse vídeo, nessa proposta, nós queremos realmente dizer isso, né? Que a gente tem que ter uma visão clara e óbvio que a próxima indicação nossa, né, é de que nós precisaremos então ter alvos, né? Alvos e objetivos. E nós vamos trabalhar alvos e objetivos na semana que vem. Assim Deus abençoe todos nós e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo encha o nosso coração. Olha lá, que maravilha, visão comunicada. E é interessante que ele fala que tem que descrever a visão, né? E vamos nessa direção, vendo o que Deus prepara para nós. Um abraço. Ô glória!